Bom dia, meus queridos irmãos, é uma alegria estar aqui novamente, trazendo um assunto que é bem interessante. Então, todos esses assuntos estão na lição, estão baseados no livro do pastor Ed Renekiewicz, e é justamente no livro que ele escreveu sobre Eclesiastes, que ele coloca o livro mais mal-humorado do mundo. Então, ele traz num desses pontos, na lição 3, que vamos discutir hoje, que é justamente sobre vencendo o utilitarismo. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor. Deus eterno, louvado seja o teu nome. Nós te pedimos a tua direção e a tua instrução, para que possamos assim falar aquilo que é da tua vontade, para dar instrução aos teus servos. Te rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Bem, estou usando as versões da nova versão atualizada NAA da Almeida, né? E é uma versão muito boa para isso, e vamos um pouco sobre aquilo que é importante para a gente ver. Primeiro, o que seria utilitarismo, né? Alguns chegam a definir o utilitarismo de tal forma como uma doutrina que avalia a moral e, sobretudo, as consequências dos atos humanos. Caracteriza-se pela ideia de que as condutas adotadas devem promover a felicidade ou o prazer do coletivo, evitando assim ações que levem ao sofrimento e à dor. Ou seja, as condutas ou atos humanos devem promover o prazer e o bem comum. O contrário vai trazer sofrimento, pelo menos essa definição da questão do utilitarismo. Só que esse é um utilitarismo comunitário. A ideia do utilitarismo individual, né? Essa busca, essa promoção dessa felicidade e prazer não é do coletivo, é do individual, só para si. Então, ou seja, fazer coisas que possam não trazer nem sofrimento nem dor. Então, essa ideia que ele coloca em cima desse ponto. Então, Salomão, como se autodenomina o pregador, né, no capítulo 1, no verso 1 de Eclesiastes, né, ele descreve, segundo o autor também comenta, que ele chegou a experimentar de tudo que desejou, e isso usando a sua própria experiência. Ele não fez pesquisa, ele não buscou informações de outros, nem buscou dados em respeito sobre essas coisas para escrever sobre isso. Ele escreve o texto baseado na sua própria experiência. Então, Salomão vivenciou isso, toda a sua experiência. Então, ele experimentou de tudo, né? Ele experimentou tudo que desejou. Então, tudo que a sua alma se satisfez, ele vem trazer isso no texto, né? Ele não foi justamente esse homem de pesquisa levantadas, né, sociais, médias, amostras, colhidas. Não era um homem de fazer censo. Ele fala justamente com essa autoridade dele, de quem experimentou algo pessoal intensamente. E cada uma dessas convivências que ele menciona. E ele cita isso. O livro de Eclesiastes traz todos esses aspectos. E o capítulo 3 traz uma particularidade que fala sobre a questão do tempo, que ele vai dizer que é tempo para todo propósito debaixo do céu. Então ele diz que é tempo de rir, de chorar, e ele vai colocando a questão do tempo de uma forma bem interessante. Eclesiastes 2:11, ele vai dizer o seguinte: quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo isso foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Essa foi a conclusão de Salomão, do sábio Salomão, do pregador, ao buscar experimentar tudo isso, para dar uma definição ou trazer alguma definição daquilo que realmente dá prazer ao ser humano, aquele que traria um prazer para ele ou para outras pessoas. É isso no seu imaginário o que poderia ser, o que poderia fazer. E se a gente perceber bem a ideia, né, um homem sábio, ele vai dizer que a vida não está nas coisas que buscamos, mas sabemos que não, porque não há vida sem essas coisas também. Ou seja,
A vida não está simplesmente nas coisas que buscamos. Há pessoas que se apegam a objetos, a coisas, como se isso fosse resolver o problema total de sua vida. Então, se eu tiver um carro, vou ser feliz. Aí tem um carro, de repente ele vê um carro novo, um novo modelo, e diz, se eu tiver esse novo modelo, eu vou ser feliz. E assim ele vai, e se lançarem mais modelos novos, ele vai querer buscar mais ainda. Eu quero esse novo modelo, esse novo modelo é melhor, esse novo modelo é lá, eu vou ser feliz. Então, se ele se apega a essas coisas, como se a vida, toda a felicidade, todo o prazer, tudo aquilo que você vai vivenciar está nas coisas que você vai ter, ou possuir ou ter, não é? Mas a gente sabe muito bem que podemos viver sem essas coisas também. Nós podemos conviver sem isso. Podemos conviver, há pessoas que convivem com isso. Então, há pessoas que acreditam que o simples é a melhor coisa. O simples seria o ponto-chave para viver mais feliz. Então, eles tentam viver uma vida simples, aí vai para o campo e tentam viver da forma mais simplista possível. Seria alimentando da própria terra, fazendo, plantando, colhendo, fazendo o básico inicial o que a humanidade começou desde a criação, fazendo aquele básico inicial dessa criação. Então, isso é o viver simples, essa é a melhor forma. E mesmo assim, muitos deles não alcançam, porque eles colocam dentro desse objeto o seu desejo de satisfação, desse prazer, para trazer essa felicidade. E muitos encontram paz, muitos encontram prazer naquilo que faz, muitos encontram naquilo. Então a gente tem que entender que o prazer não está naquilo que a gente busca, mas naquilo que a gente experimenta, que a gente vive. E aquela história, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele fala para alguns soldados romanos que haviam se convertido, ele diz: contentai-vos com o vosso soldo, apesar de que os soldados eram muito bem pagos, recebiam muito bem na época de Paulo. Mas ele vai colocar dessa forma, ele diz: olha, se contente com o que você tem. Ou seja, seja satisfeito, seja agradecido a ele. Seja agradecido a Deus por isso, por tudo que você tem. O que você tem é suficiente para você viver a sua vida. Então contente-se com isso. Interessante isso. Normalmente o ser humano ele quer coisas que nos tragam felicidade, um bem-estar. Na realidade, nessa visão que a maioria dos humanos vive, ou seja, essa busca de coisas que tragam bem-estar e felicidade, só faz mostrar que nós somos utilitaristas, né? Porque queremos obter uma satisfação por meio de coisas que conquistamos, ou por meio de pessoas que a gente se relaciona, ou seja, objetos que nos tragam uma satisfação, alguma coisa, ou seja, aquilo vai me dar prazer, aquilo vai me trazer satisfação, aquilo vai me trazer felicidade, aquilo vai me trazer o bem-estar, ou seja, como se aqueles objetos, aquelas coisas ou pessoas sejam razão a isso. É interessante que há pessoas que colocam em outras pessoas a razão da sua felicidade. E a gente vê muitos casos até de suicídio, porque se a pessoa adoece, ou a pessoa abandona, deixa, ou por motivo, ou a pessoa morre, então aquela pessoa que tinha colocado o objeto de sua felicidade, de bem-estar em cima daquela outra pessoa, ela se vê numa encruzilhada. Por quê? E agora? O que é que eu tenho? Ou seja, não tenho mais o meu objeto de felicidade, aquilo que vai me trazer o bem-estar e felicidade. Ou seja, ele depositou naquela pessoa como se aquela pessoa fosse a razão de tudo que ele precisava ter para ser feliz, para ter um bem-estar. E aquela pessoa desaparece, morre, ou ela vai embora. Então, aquela pessoa se frustra com isso e faz o quê? Intenta contra a sua própria vida. Por quê? Ele acha que agora não tem mais nenhuma razão para existir, porque o objeto da sua felicidade, o objeto daquele seu bem-estar desapareceu. Então, não vale mais de nada. Primeiro, essa é a imaginação. Então, ou seja, isso nada mais é do que uma demonstração de uma ação de utilitarismo da pessoa. Ou seja, ele coloca a utilidade naquilo que ele está, em objetos que possam lhe trazer isso, aquilo ali. Ou seja, de forma individual. Aí a pergunta, são várias perguntas que a gente poderia fazer.
Você acha que vai ser feliz nesta vida trabalhando, produzindo, sendo útil, dando vazão à sua criatividade? Algumas pessoas acreditam nisso, que você trabalhar, produzir, ser útil, dar vazão à sua criatividade, você consegue assim ser feliz, você vai trazer felicidade com isso. Mas a gente tem várias razões para ver e pessoas que chegam a um ponto que e eles buscam uma perfeição que não existe, buscam uma satisfação em coisas que ele não consegue controlar, porque não existe, não tem um controle. Nós não temos controle sobre isso. Aí outra pergunta, você acha que vai ser feliz nessa vida vivendo romances intensos, apaixonando-se, entregando-se para alguém e vivendo um grande amor? Algumas pessoas acreditam nisso. Algumas pessoas até depositam, como a gente deu exemplo anteriormente aqui, algumas pessoas depositam toda a sua esperança, toda a sua ansiedade para satisfação, para trazer aquele prazer, o bem-estar, a sua felicidade em cima daquele objeto amado, aquela pessoa. Então, se ele perde aquela pessoa, então é como se ficasse sem chão, então ele perdesse a sua vida e não existe mais razão nenhuma de ele viver. E alguns chegam ao ponto de acontecer e a cometer até suicídio contra si mesmo. E aí outra pergunta, você acha que vai ser feliz nessa vida acumulando riquezas e bens, sendo bem remunerado, recebendo recompensa do trabalho digno e justo? Ou não justo, né? Também tem que ver isso, porque há pessoas que essa busca de felicidade através de acúmulo de riquezas vale tudo, então independente, ou seja, traz sofrimento às pessoas, mas não importa, o importa é que isso vai me dar prazer, e buscam mais e mais e mais e mais, a busca pelo objeto de riqueza é tão grande para acumular como se isso fosse lhe trazer felicidade, então eu vou ter tudo que tem. E sobre isso eu tenho um exemplo bem interessante que ocorreu há quase 20 anos atrás, de um multimilionário, um bilionário lá nos Estados Unidos, que ele mandou construir um mausoléu fantástico, lindo, todo em mármore, né? Que para a riqueza dele foi quase nada. E ele fez aquele mausoléu gigantesco, já preparando para o dia quando chegasse a sua morte. E ele tinha tudo, absolutamente tudo, 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 tudo. O que ele qualquer coisa que ele pensasse em comprar, ou seja, que ele desejasse, que custasse alguma coisa, que ele pudesse obter pelo dinheiro, ele conseguiu. Ele tinha tudo isso. E o que aconteceu? Ele perdeu todo o resto. Sua família se afastou dele, os amigos, os verdadeiros amigos se afastaram dele, né? Então tudo isso ele foi perdendo, 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 e ficou só. Até que um ponto que ele morreu, né, de depressão. E o que aconteceu? Ele foi para aquele o corpo dele foi embalsamado, conforme o pedido dele, conforme tudo escrito, e ele foi depositado lá naquele mausoléu, né? E o que acontece? Ele, como não tinha ninguém mais, todos se afastaram dele, porque o pensamento dele é acumular riqueza para trazer essa felicidade. Todo o esforço que ele fez, acumulou milhões e milhões e perdeu todo o resto. E ele dedicou-se a um gato que ele encontrou e começou a cuidar desse gato. Só que ele morreu e fez um testamento deixando tudo para o gato. Já imagine, né? A família até hoje, mais de 20 anos, até hoje briga na justiça para ver quem vai ficar com o gato. Porque o gato é dono de milhões, de bilhões, né, daquele homem que morreu, ou seja, buscou essa satisfação, né, da felicidade, satisfação acumulando riqueza, e não serve de nada porque nós não levamos absolutamente nada para a sepultura onde vamos. O próprio Salomão, em Eclesiastes, vai dizer: para a sepultura onde vamos não há riqueza, não há bem, não há nada, ou seja, nada disso nós levamos. Não adianta ser esse acúmulo, juntar todas essas coisas. Isso pode trazer uma aparente felicidade, uma aparente satisfação, né, de obter, de ter poder, de controle de alguma coisa, mas real felicidade não está. Ou seja, essa ação utilitarista de conquistar, ou seja, as coisas para lhe trazer algo de bom, de felicidade, de prazer, não está dentro da realidade. Outra pergunta que surgiria nessa questão que é: você acha que vai ser feliz na vida divertindo-se, tendo tempo para a contemplação do belo, do mistério, enxergando o que está por trás da realidade, no dia a dia penoso? Será que vai fazer isso?
Ora, o sábio Salomão, aqui o que se autodenomina pregador, não é? Quando escreveu esse livro de Eclesiastes, ele fez tudo isso. Ele contemplou o belo, contemplou os mistérios, tudo isso. Ele buscou enxergar todas as coisas, o que estava por trás. Ele fez questão de aproveitar o máximo e verificar tudo isso, toda a natureza de Deus. Tudo isso ele viu, experimentou, ele vivenciou isso. E ele chega, é o texto que nós lemos antes, no capítulo 2, verso 11, e disse: não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele chegou a uma posição tão assim pessimista da vida em relação a isso, porque nessa visão utilitarista dele, como se isso fosse trazer algo importante, ele foi muito do seu eu, muito pessoal, né? Muito, até de forma egoísta. Você acha que vai ser feliz nessa vida escutando boa música, apreciando museus, degustando bom vinho e lendo poesia? Alguns que sim, alguns que colocam, se esforçam, brigam para isso, para conquistar esse espaço, para ter esse momento de contemplação, de aproveitamento. Tem livros, bibliotecas enormes de poesias, né? Tem sempre degusta bons vinhos, visita esses locais e sai viajando pelo mundo, conhecendo essas cidades, os locais, como objeto de satisfação disso. Ou seja, deposita nessas coisas, em tudo isso, a sua, como um objeto de satisfação da sua vida, né? Aí a outra pergunta: você acha que vai ser feliz nessa vida tendo amigos de verdade, compartilhando a mesa numa conversa de profunda intimidade e alegre comunhão? Opa, já parte para a coletividade, já quebra a questão da individualidade aí. Aí você pode dizer: ah, claro que sim, eu ter bons amigos, né, compartilhar numa mesa, conversa profunda, intimidade, uma alegre comunhão, isso já dá um sentido melhor. Já, de certo modo, já tem uma certa ideia. Só que a ideia não está no objeto em si, a gente tem que perceber isso. A ideia que o autor vem trazer aí, que essa satisfação não está nesse objeto em si, né? De conquistar isso, de ter isso, de obter isso, ou seja, eu ter amigos, né? Ou seja, conseguir compartilhar, ter essas conversas, ter essa intimidade, ou seja, esse ter, esse obter, esse fazer, como se essas coisas, a ação de ter isso, vai lhe trazer essa satisfação, essa felicidade e satisfazer aquilo que você pensa, né? Aí a resposta para todas essas perguntas, ele coloca que você está enganado. E por quê? Porque Salomão em Eclesiastes fez tudo isso. Tudo isso que a gente falou aqui, todo esse experimento, todas essas coisas, Salomão vivenciou, Salomão experimentou, Salomão conquistou isso, Salomão teve isso. Então, tudo isso ele apreciou e aproveitou. E ele não encontrou a felicidade. Aí a gente vê no versículo do capítulo 2, onde que a gente viu que ele disse: não há nada com proveito debaixo do sol. Foi um pensamento bem pessimista em relação a isso, interessante, né? Foi então que ele se perdeu. Aí que está no ponto de vista. Ele se perdeu isso porque ele tentou achar um fim em si mesmo. Ele buscou de uma forma individualista, ele pensou apenas nele mesmo e pensou nesse ponto de uma forma até egoísta, como eu vinha dizendo antes. Alguém já chega a dizer que o utilitarismo é uma forma de uma consequencialismo, ou seja, uma ação, uma ação ou regra unicamente em função de suas consequências, ou seja, que é algo que vai se acontecer isso, eu vou conseguir ser assim. Se acontecer isso, eu vou conquistar isso. Se acontecer isso, eu vou ter essa felicidade. E se acontecer isso, ou seja, na realidade, tudo isso que a gente viu nessas perguntas sempre traz essa conotação. Então, se eu conquistar isso, se eu chegar isso, se eu tiver isso, é como se dependesse dessas consequências, dessas ações para que isso aconteça, para trazer essa felicidade. Ou seja, a gente mostra apenas que somos simplesmente utilitaristas, se pensamos assim. Porque estamos buscando em função dessas consequências. Se a gente tiver isso, a gente vai ser isso. Se a gente tiver isso, seremos isso. Como se essas consequências, se essas coisas viessem completar e trazer exatamente isso, né? Então, somos vítimas dessa desconfiança, né?
E o autor vem trazer também sobre um poeta polonês, né, o Czesław Miłosz. Ele recebeu um prêmio Nobel de Literatura em 1980. Ele disse o seguinte: quando morrer, verei o avesso do mundo, o outro lado além do passo da montanha do poente, o significado verdadeiro, pronto para ser codificado. E ele começa a falar sobre isso na sua poesia, né? Que ele vai ver, depois que ele morrer, ele vai ver todo aquele objeto, daquilo que ele esperava, daqueles seus anseios, tudo isso vai se aparecer, vai colocar. Aí ele disse: quando eu for para o céu, meus olhos serão desvendados, verei tudo como realmente é e serei feliz. Mas ele mesmo, depois disso, ele faz a própria pergunta para ele mesmo: mas se o mundo não tiver avesso? Se o mundo não tiver o outro lado, se não tiver esse avesso, então se o sabiá da palmeira for apenas o sabiá da palmeira e não houver nenhum significado por trás dele, e se o significado do sabiá for o próprio sabiá, não tiver mais nada além disto, e ele começa a colocar nisso, ele tenta enxergar o sentido por trás das coisas e ele acaba achando que o sentido das coisas é vivenciar as próprias coisas. É aproveitar o tempo, aproveitar tudo isso. É claro que nesse ponto é um ponto meio fatalista, um ponto assim, de uma ideia como se morreu, acabou. Então, se a gente imaginar que não existe o outro lado, esse pensamento, pelo menos os ateus ou pré-ateus têm esse pensamento. Eles acreditam que não tem mais nada do outro lado. É um morreu, acabou, ou seja, o fim das coisas, ou seja, o melhor das coisas é o experimentar as coisas e pronto, enquanto a gente estiver aqui. Experimente o máximo que puder das coisas, pronto. Isso é o objeto das coisas, ou seja, você nasceu para isso, então ver uma bela música, assistir, ver o poente, assistir, ouvir um pássaro cantando, ou seja, isso é o suficiente, porque além disso você não tem mais nada. Essa consequência, esse pensamento que ele coloca. E o próprio Miłosz, ele também tem essa ideia, ele tem esse pensamento sobre isso. Então, na verdade, essas conclusões que se chega, esses pensamentos, essas ideias, não passam apenas de especulação, né? São simplesmente especulação de coisas que a gente não tem assim controle delas, nem tem uma razão real delas. A gente tenta imaginar que seja assim. A gente pensa assim. Aí vem aquela resposta, aquela ideia, né, que eles colocam, que a felicidade não é no depois, é no durante, é no enquanto. Viver o enquanto é a arte de presentificar a vida, né? Fazendo assim você volta para a vida, você vive na hora certa e vai se alegrar com o seu trabalho, porque isso vem da mão de Deus. Se nós tivermos neste pensamento, não assim meio fatalista como Miłosz, que ele chega a imaginar que porque ele coloca que o conhecimento de todas as coisas ele vai ter no final, depois que ele chegar no céu, mas ele pergunta a si mesmo: e se não houver isso, não é? Esse pensamento, então eu tenho que aproveitar isso que está aqui. Só que a gente tem que entender o seguinte: o próprio Salomão vai dizer: goza a vida com a mulher que amas, vive, experimenta, vive isso aí, viva bem, faça tudo o que é certo. Lembre-se que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Deus nos deu essa vida. Não sabemos quanto temos de vida. Não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Nós não sabemos, nós temos essa definição, né? Uns conseguem viver, Deus permite viver 100 anos, Deus permite viver 60, Deus permite viver 12, Deus permite viver 10, Deus permite viver algumas horas. Ou seja, essa permissão de Deus, tudo isso que Deus nos dá, ou seja, esse momento, ou seja, tem que ser aproveitado, é isso que ele vai trazer. A ideia que o autor está colocando aqui, que nós estamos vivendo essa vida que Deus nos deu, mas não precisamos ficar aqui com uma neura na cabeça, tentando imaginar, eu tenho que buscar, tenho que encontrar isso. Porque a razão da felicidade é viver esses próprios momentos. Vivenciar isso é que tem que trazer prazer e felicidade. Porque temos que entender que a própria vida é uma dádiva de Deus.
e se é uma dádiva de Deus, nós temos que vivenciá-la, viver bem, vivê-la de forma maravilhosa. É claro que Deus nos deu também outra oportunidade, porque por conta de que temos que lembrar que somos pecadores, e como seres pecadores, nós estamos condenados à morte. Mas, é claro, não quer dizer que isso é um fim em si mesmo, porque o próprio ele enviou Jesus Cristo para que, através da sua graça, da sua misericórdia, na ação da sua morte na cruz, trouxesse salvação a nós. Então, para nos dar esperança de um futuro maior ainda, ou seja, da vida eterna, como ele vai dizer, a todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, ou seja, dizer que há uma continuidade, há algo a mais, há algum futuro diferenciado. Ou seja, você tem que viver aqui esse momento, se você quiser esse instante de felicidade aqui, você tem que aproveitar tudo isso que Deus lhe deu aqui nesse momento. Vivencie tudo isso de uma forma maravilhosa, experimentando e crendo que isto é dom de Deus, uma graça divina. Ou seja, imaginar isso, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11:33, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo isso Deus fez. Então, quando Deus colocou Adão no jardim e mandou que ele trabalhasse no jardim, ele trabalhasse, cuidasse do jardim, cultivasse o jardim para que o jardim desenvolvesse, crescesse e se mantivesse, ou seja, Deus deu esse trabalho para o homem. E não era penoso, era um trabalho bom, era um trabalho tranquilo, e ele tinha que simplesmente manter aquele jardim, cuidar ali e desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha dado. Tudo aquilo de bom que Deus tinha dado. Todas aquelas maravilhas ali, ele tinha que aproveitar e sentir-se feliz enquanto estava ali. Ou seja, cada momento de vida, cada instante de vida, cada momento que ele acordava, cada minuto, cada segundo, cada hora vivida, era algo maravilhoso para nos despertar alegria, felicidade e prazer. Porque isso é um dom de Deus que Deus nos deu. Um dom maravilhoso que Ele nos deu de dar vida, de vivenciá-la. Ou seja, aí a gente pensar, se essa porta de saída, atravessar a porta para sair para a vida, se estender, entender que tudo procede de Deus. Ou seja, essa é a porta certa. Dessa forma, a gente entender que tudo procede de Deus. O que significa isso? Que viver a vida é como uma dádiva concedida pelo mais alto e mais prazeroso do que a vida como conquista. Ou seja, a gente não pensar, não, eu tenho que conquistar isso, ou seja, para obter isso, essa felicidade, o prazer. Nada disso. Ou seja, você não tem condições de ter um carro, não tem problema. Curta a sua viagem de ônibus, curta a sua viagem de metrô, curta a sua viagem de bicicleta, experimente essas coisas maravilhosas, passeie, ande a pé, sinta esse momento, vivenciando como algo, como uma dádiva divina concedida do alto. Ou seja, toda essa nossa experiência que Deus nos dá, ou seja, que como algo maravilhoso, ou seja, ser agradecido por tudo, é isso que ele vai dizer em Tessalonicenses, por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É interessante isso. Ou seja, quando a gente, por isso que quando Jesus ensinou a oração, que normalmente é chamada de Pai Nosso, né, que diz Pai Nosso que está nos céus, né, aí santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, a gente tem que entender que a gente, ou seja, é um presente de Deus esse pão nosso dado a cada dia. Ah, não, isso aí foi uma conquista no suor do meu rosto. Não, se Deus não quisesse, se Deus fechasse por alguns segundos ali a torneirinha do ar da sua vida, você não, o máximo do suor do seu rosto, o máximo de riqueza que você tivesse, não serviria de nada, não valeria de nada para você dizer que eu conquistei, foi conquistado por mim toda essa riqueza. Esse meu alimento. Que alimento que você nem chegou a comer? Porque você não vai ter esse prazer, porque você ali morreu. E agora? Foi o suor do meu... Não, foi uma dádiva divina. Isso é uma dádiva divina, um presente de Deus. Então, por isso que ele dá-nos o pão de cada dia. É como se a gente todos os dias agradecer a Ele e pedir a Ele, Senhor, nos dá o pão de cada dia.
nos permite isso, já que nos permitisse a vida, nos permitisse vivenciar esse momento, toda a nossa vida, vivenciar cada momento dela. Por isso que é importante que a gente pense nisso, a gente deixando de ser utilitarista, de colocar a felicidade em cima das coisas que a gente pode obter e usar. Se a gente dispensar isso e pensar que tudo isso é uma dádiva divina e a gente deve aproveitá-lo ao máximo, aí a gente vai perceber como fica diferente a nossa maneira de viver. Como se torna diferente isso. E é maravilhoso, eu digo isso. Aí veja que interessante, porque tudo isso vem de Deus. A gente tem que entender isso. 1 Coríntios 11, 12, o apóstolo Paulo vai dizer: porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Tudo, tanto o homem como a mulher, a natureza, tudo que foi criado, tudo vem de Deus. Foi Deus que fez todas as coisas. E, ou seja, para que a gente pudesse experimentar isso, que a gente viver aqui, Ele criou tudo isso antes e nos colocou lá para que a gente vivesse tudo isso, vivenciasse, aproveitasse tudo isso que Ele criou. Porque Ele nos criou para a sua glória. E no momento que a gente está lá despertando essa felicidade, vivenciando, sendo grato por tudo isso, estamos glorificando a Deus com nossas vidas. E o apóstolo Paulo vai dizer algo que também nos chama muita atenção, no capítulo 10 também de 1 Coríntios, capítulo 10, 31, verso 31, que diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se a gente compreender, se a gente colocar em nossas mentes que tudo isso que nós temos, ou seja, essa vida que nós temos, aquilo que Deus nos permitiu conquistar, que tudo isso é um presente de Deus, e a gente vai começar a enxergar a vida de outra forma. A gente vai deixar de ser utilitarista. Eu preciso disso para ser feliz, eu preciso disso para obter meu prazer, eu preciso disso. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa simplesmente daquilo que Deus lhe permitiu ter. E se você, é claro, você pode conquistar mais coisas, você pode desenvolver, a gente não está dizendo aqui que você tem que ficar acomodado, se acomodar e pronto, vou ficar aqui, acomodar e não fazer mais nada, não vou trabalhar, não vou estudar, não, que é isso? Ou seja, você tem a oportunidade de estudar, estude, faça o melhor de tudo, seja o melhor dos seus estudos. Você tem a oportunidade de trabalhar, seja o melhor no seu trabalho. Ou seja, vivencie isso de uma forma maravilhosa, melhor possível. Crendo que se você está ali, foi Deus que permitiu que você estivesse ali. Por isso que ele diz, sede agradecidos. Nós devemos ser agradecidos por tudo. Aí a gente consegue, com certeza, vencer esse utilitarismo. Vencer essa forma tão ruim de pensar que o mundo, a maioria do mundo pensa assim. A maioria do mundo pensa assim, coloca toda a sua fé, sua confiança em objetos, em coisas que vai e desaparece. Eu lembro de uma reportagem que eu vi de uma jovem e ela estava no local e um camarada chegou, um meliante chegou e tomou o celular dela. Ela ficou desesperada porque foi um celular caríssimo que ela se esforçou dando tanto tempo para comprar. E ela pegou e lutou com aquele meliante. E veio o outro que estava logo atrás e simplesmente fez o que? Esfaqueou. E ela caiu lá no chão, agora morrendo aos poucos, sangrando, e ninguém pôde ajudá-la. E ali ela ficou. E quando chegou ao hospital, infelizmente, não puderam fazer mais nada por ela. Ela perdeu a vida pelo objeto de desejo que ela imaginava que era a felicidade dela, porque ela se esforçou tanto para ter aquele objeto. E alguém estava tomando dela, então ela depositou toda a sua esperança, confiança, os seus anseios e depositou naquele objeto, naquele celular. Como se aquele celular fosse a coisa mais trazendo aquela felicidade para ela. E não foi. E fez o quê? No momento que ela perdeu, ela entrou em desespero porque ela não tinha o que fazer. E agora? Eu perdi o objeto da minha felicidade. E ela correu atrás. E o que aconteceu? Perdeu a vida. Agora não existia mais nada, porque ela perdeu a vida. E agora? O objeto da felicidade dela serviu de quê? De absolutamente nada. Às vezes uma coisinha simples, talvez um outro celular mais simples, talvez fosse até melhor. Mas
Infelizmente, o ser humano, em sua maioria, ele deposita os seus anseios e desejos em coisas. E isso os torna utilitarista. E o mundo inteiro é assim. E essa forma de pensar é totalmente materialista. Isso demonstra a cada dia. Porque você tem o seu objeto hoje que é tão bom, lá poucas semanas depois já tem um mais novo, melhor, na outra semana depois, outro mês já tem outro melhor, e assim vai, a tecnologia vai aumentando e melhorando e melhorando. Você, não, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquele melhor, eu tenho que ter, ou seja, sua busca nunca vai terminar. Porque nunca vai satisfazer você. Você nunca vai estar satisfeito completamente. Porque você sempre vai buscar o mais, o mais, o mais. E isso vai levar à sua ruína. Que a gente possa pensar nisso. Primeiro, lembre-se que tudo vem de Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é quem é o criador de todas as coisas. E Deus é quem permite todas as coisas. Temos que entender isso. E devemos ser gratos por tudo, dar graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E quer a gente coma, quer não coma, quer que a gente faça beba ou que faça qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos e pedimos a tua ajuda, Senhor, para que nos dirija e nos ajude, Senhor, para que possamos tirar esse pensamento utilitarista, Senhor, não agir como o mundo age e agir segundo a tua vontade. Nós te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um bom dia.